te ama. Ele te ama. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele quem me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Mais de 1000 motivos pra te adorar, Senhor. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói. Não dói mais, não dói mais, não. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Mas muito mais de 1000 motivos. Eu te adoro, Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Ele me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus é o remédio que me faz viver. É Ele que me faz viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Os louvores que você quer ouvir, tocam primeiro aqui. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. A gente toca o melhor da música evangélica. Mas eu quero treinar você, amadurecer você.
Só aqui tem louvores de todos os tempos. Me ensina, Senhor, os seus mandamentos. Perdoa meus feitos que não te convém. Limpa e purifica. Os melhores louvores. Sai desse quarto, aqui fora tem vida. Sai desse quarto, o céu hoje te anima. Sai desse quarto, não é o teu fim. Não me encerrou a história que eu escrevi. Ancorado no mundo gospel de primeira qualidade. Nosso Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus quem faz o sobrenatural. Simplesmente uma bênção. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Esta é a sua rádio web, a voz dos profetas da última hora. Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Glória a Deus, a paz, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, nessa manhã abençoada. Eu sei que os irmãos estão felizes aí, já alegre, um dia tem pessoas já dando glória a Deus, aleluia aí, aleluias, por essa programação que está só começando, irmão. Nós estamos aqui com os irmãos, que um abraço muito grande, aqui quem fala é o pastor Tiago. Esse é o teu programa, nosso programa A Última Colheita, entrando na tua casa para falar que Jesus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é tremendo. Tu acordou hoje, agradeceu. Tu acordou hoje, agradeceu por ter pulmão, por poder respirar, poder ver, enxergar, ter mão, ter pé, ter olho, ter boca, cada grão de comida que Deus coloca na tua mesa, água, a luz, tudo que tu tem, foi Deus que fez. Deus fez todas as coisas. Foi Deus que fez. Amém? A pessoa fala assim: eu não sirvo Deus, mas preciso da água que Deus manda. Eu não sirvo Deus, mas preciso da luz do sol que Deus manda. Eu não sirvo Deus, mas precisa da chuva, precisa do sol, precisa da lua, precisa das estrelas, eu preciso da terra. Até a terra que tu pisa foi Deus que fez. E aí, o que tu fala pra mim? Eu não preciso, mas até o arroz que tu come é Deus que faz crescer. Mas até o milho é Deus que, até a soja, até o feijão, tudo que é em você foi Deus que fez. O teu pulmão foi Deus que fez, o teu rim foi Deus que fez, o teu baço foi Deus que fez, o teu coração foi Deus que fez, as aveias, o sangue, até a barba do homem foi Deus que fez, até o cabelo foi Deus que fez. Tudo que é em você tem que glorificar a Deus. Elza Lima, Deus abençoe a tua vida. Vamos ver quem está mais conosco aí. Tem muita gente conosco já. Amém? Maria Ângela, Maria Reca Rocha, Deus abençoe Lúcia Reis, Deus abençoe Lúcia, está sempre conosco. Ana Fagundes, Ana, nossa filha lá, a família dela, nossa filha aí de Iguaraçu. Um abraço. Maria Reca também, nossa filha na fé, o marido dela. E Deus abençoe de verdade. Maria Ângela, Deus abençoe. Estamos entrando aí, muita gente, irmãos. Vamos lá, vamos entrando e compartilhando. Tem pessoas aqui com estrela aqui. Oi, pessoal. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe, eu não sei se é homem ou mulher. Deus abençoe. Jamine, eu acho que é Jamine, não deu para ver direito aqui. Irmãos, fala que cidade tu é. Amém? Que cidade você mora, teu pedido de oração, amém? Com o que você está achando do programa esses dias, do estudo? Comenta aí nos comentários, porque nós estamos no capítulo 21 de Atos, já estamos para terminar, amém? Atos tem 28 capítulos, então tá quase terminando já, amém? Então vamos compartilhando, já tá para terminar, irmão. Você não pode perder esse estudo muito forte, tem sido impactante mesmo, irmão. Tem pessoas me chorando um monte, dando testemunho que Deus tem falado demais, que Deus tem feito, curas, milagres para todo lado, irmão. Tem cura, teve pessoas que ressuscitou, irmão, através dessas lives, cura para todo lado, pessoas que largaram o homossexualismo, largaram a prostituição. Tem pessoas aqui, crianças foram curadas, libertas, igual o filho da Giovana lá, filho da Giovana, é filho ou menino ou menina? É menina. Menina. Maristela.
foi curada aqui, amém? Outros foram curados. Irmão, foi muitos milagres já aconteceu. Jaqueline, Deus abençoe. Estamos felizes, pastor Carlos. Pai do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos os nossos irmãos radiovintes sintonizados na frequência da Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, aqui de Astorga, no oeste do estado do Paraná. Hoje é dia 23, pastor, de maio de 2025, agora 10h17 da manhã. Glória a Deus. Programação ao vivo diretamente no seu rádio, aí no seu receptor, também a live, né? No app, no carro. Tem pessoas do Paraguai, ó, interagindo conosco através da programação, pastor. Eu já tive no Paraguai já em missão, pastor. Aham. E o Paraguai é um lugar de muito missão mesmo. Lá precisa muito mesmo de missão. E eu me apaixonei pelo Paraguai. Eles andam tudo sem capacete, em motos, mas é uma benção lá no Paraguai. Eu fui para lá em missão uma vez, ganhei muitas almas do Paraguai. Amém? Fiquei em Guaíra. Guaíra é a divisa. Eu quando estava no exército, eu fiz uma missão lá em Guaíra também. Fiquei lá no 31º Batalhão, né, de Infantaria Motorizada. Eu conheço bem aquela região. Glória a Deus, nós entramos lá nós fomos numa igreja no meio do nada lá. Na época, a Assembleia de Deus de Madureira. A cidade do lado de lá, do lado do Paraguai, se eu não estou enganado, é Monte Cavalieri, no Paraguai, tá? É a cidade do outro lado do rio, né? O rio Sim. Paraná, Guaíra do lado brasileiro. E, eu se eu não estou enganado, a cidade do lado de lá é o nome que eu falei, agora acabei esquecendo também. Nome difícil. Deus abençoe, pastor Valdemir, está conosco aí. Deus abençoe, Valdemir Costa, aí de Joga a pitã, se não me fala a memória, ou eu estou errado. Deus abençoe a Karen. Quero agradecer a pastora Ângela e o pastor Tiago e o pastor Carlos pelas orações pelo meu filho, Isaac. Já está 80% recuperado. Deus é fiel. Ô, glória. Olha os milagres aí, irmão. Toda live tem milagre. Você está na hora de contar o seu também. Hoje é o dia de contar o teu milagre, porque nós vamos orar e Deus vai curar. Não é nós curamos, mas um Deus que nós servimos cura. Deus liberta, cura e salva. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, de toda a obra do diabo. Não é meia obra, não. A Karen está com uma fé tremenda. Pastor, aquele que crê verá a glória de Deus, tá? A irmã Karen está vendo que ela creu. Ela crê demais, ela já recebeu um milagre eu acho que foi parente, amigo, né, Karen? Que estava mal mesmo. Deus fez um milagre. Ela recebe um monte de milagre porque ela tem muita fé. Isso é tremendo. Ela tem fé por quê? Porque ela está vendo os milagres. Toda vez ela vê milagre, então começa a ter mais fé. Então é hoje o dia de você ver o milagre. Sabe essa dor que você está no pé da barriga? Deus vai te curar. Esse problema que você não consegue sair do quarto, Deus falou comigo no começo. Jean Meres, Netinho Costa, Deus abençoe a tua vida. Tem pessoas de muito longe aqui, irmão. Meres é lá do Paraguai, pastor. Ah, tá. Deus abençoe irmãos do Paraguai aí. Deus abençoe. Janaína. Ah, tá, tem Janaína também aqui. Ô, irmãos, olha aqui pra mim. Ontem tinha uma pessoa que não conseguia sair de casa. Eu chamei pra ir no culto, não conseguia. Eu acho que é o marido dela. Trancado dentro de casa, irmão. Só no cigarro, nas drogas, nas coisas erradas, sabe? Que tristeza, irmão. Não consegue sair dentro de casa. E hoje Deus falou pra mim que nessas lives aqui tem pessoas que não estão conseguindo sair de casa. Meu Deus. Deus vai te libertar dessa depressão. Nós entrou dentro da casa deles, oramos por ela, desviada da igreja, voltou pra Jesus, ela. E começou a cantar indo conosco, o ambiente mudou assim, o ambiente da casa mudou. Então se você não está conseguindo sair de casa, nós vamos orar para você. Você vai começar a cantar aí, louvar o Senhor junto conosco. E você vai sair de casa. Tem pessoas que não conseguem limpar a casa. Não consegue limpar mais nada, não consegue mais fazer nada. Deus me revelou que ela não conseguia limpar a casa também. Ela falou, eu não estou desse jeito. Tem pessoa que a enfermidade é espiritual, dor de cabeça crônica. Amém? Não consegue parar de dor de cabeça. Isso também, às vezes, é enfermidade espiritual. Dói do nada a tua cabeça. Tem pessoa que não consegue ir no culto. Quando chega na hora do culto, parece que dá um desânimo, um cansaço, chega visita e um monte de problema. Vai repreender este mal. Amém? Deus vai curar, Deus vai libertar. Deus faz ainda milagre, irmão. Nós temos que se colocar no prumo. É somente consertar a vida. Tem coisas que já vai sair só quando tu consertar. Tem outras que saem porque é demônio. Tem outras que tem que ter conserto. Glória a Deus. Ó, tem pessoas contando testemunho aqui. Vamos ver. Olha, verdade, pastor Tiago, milagre para todo lado. Cada dia minha fé se renova, estou muito feliz, amém. Pastor, ontem eu estava com uma dor na minha coluna. A hora que o Senhor estava orando, o meu corpo começou a queimar e a minha dor foi embora. Glória a Deus. Maria Ângela foi curada da coluna ontem, pastor, no culto, aqui na live, amém? Porque todo dia é um culto aqui, ó, curas na coluna, irmão.
cura. Deus me usa muito na área da coluna. Eu fui curado 2 vezes da coluna. Eu tinha problema com o ciático e outro problema que deu que eu nem sei o que é. Não, não, isso aqui não é programa de rádio, mas não, isso aqui virou culto diário, né? Culto diário, de 2 cura. cultos diários, cabo do pastor Thiago, começa a pastora Ângela também com o programa dela. Rapaz, como é que Deus tem operado, né? Deus tem operado. A gente vê milagres todos os dias, moradores de rua aceitando Jesus, Deus dando casa, homossexuais, pessoas que estavam ali, travesti mesmo. o homossexualismo era drag queen, travesti, Jesus fazendo tomar nojo daquilo lá e vestir o Roberto de homem. Rapaz, Deus dando livramento para mulheres que estavam na prostituição. A menina lá da Cacorândia também, músicas que dói, Deus abençoe a tua vida. A menina da Cacorândia também, que está escutando todo dia aí, já arrumou uma casa, né? Deus preparou uma casa. Preparou uma casa para ela, ela vendo a programação e oração, o bicho caiu por terra e arrumou uma casa. Deus é fiel, irmão. Deus faz milagre ainda, em pouco tempo, irmão. Nós temos 1 ano só. Aqui, através da rádio, que Deus ia preparar alguém para abençoar ela. Deus preparou. Deus é fiel. Deus preparou. Deus vai preparar alguém para te abençoar, amém? Milagre para todo lado, amém, irmãos? Vamos de oração, vamos de clamor, vamos falar com Deus. Irmão, sem oração não tem ação. Sem oração não tem visão. Sem oração não tem missão. Não consegue, não tem ação, não tem nada. Você precisa de oração. Pastor, minha vida não vai para frente porque a tua vida de oração não vai para frente também. Pastor, meu casamento não tem... Elisângela Santana, Deus abençoe. Pastor, a minha vida sentimental não vai para frente. O meu marido não muda porque você não muda também. Fátima, Deus abençoe, Amaral. Pastor, mesmo trabalhando, ouvindo a Ife, agora, Maria Ângela, pela foninho, eu sinto muito a presença do Senhor. É forte, hein, pastor? Irmão, que você que não sabe, tem pessoas comentando aqui no Fê, que nós não podemos falar o nome completo, né? Nós falamos só K e o Fê, amém? Você já sabe que é 2 programações aqui. E tem a rádio também, Bianca. Aqui no Fê, Tiago Belopes, é no Fê, tá? Se tu quiser entrar, Tiago Belopes. Maria Oliveira, Deus abençoe vocês, amém? Vamos orar daqui a pouco para todo mundo. Vamos orar. No YouTube também tem. Amém? Vamos lá, escute aqui que é muito forte. Irmãos, se você quer mudança, você tem que mudar a tua atitude de orar. Amém? Você começa a orar, dá sono, você tem que lavar o rosto, ficar de pé, tá bom? Se você começa a orar e a tua mente foge, você tem que começar a tentar trazer a tua mente em oração de novo. Porque às vezes a tua mente foge e tu não sabe por que tu não consegue orar, ficar tempo com Deus. Então tu tem que orar e voltar. Às vezes você começa a orar, não quer mais orar, porque o teu joelho está doendo, isso está doendo. Você nunca vai receber vitória. Vitória não vem à base de remédios. Vitória não vem à base de tu pagando do dinheiro. Vitória vem através da oração. Através de buscar Deus, meu filho. Se você não ora, você nunca vai melhorar. Olha o poder da rádio, né? O poder da comunicação, o poder da palavra de Deus. Irmãos, a nossa irmã Mariana está falando ali, comentando ali com o pastor Thiago. Ela está ouvindo lá no foninho de ouvido, né? Sim. E todo dia ela assiste as 2 programações, ela está acompanhando. O nosso irmão lá de Marginal disse que ele está trabalhando numa granja e coloca na caixa de som a live e está trabalhando e ouvindo a live. Então, vai pessoas em vários lugares acompanhando a programação da rádio através da internet. Que Deus venha abençoar cada um dos nossos irmãos rádio ouvintes. Não tem dia que pague, né? Entregênites. Deus abençoe a tua vida. Tem muita gente aí conosco, amém? Nesse momento nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. A Karen está falando, ora por mim que eu tenho uma vitória para receber. Quero muito ajudar esta obra. Vamos orar, Karen, e tu vai receber essa vitória em nome de Jesus. A Karen é uma contribuinte muito forte da missão, amém? Que Deus abençoe. Por isso que prospera, por isso que vai ser abençoada, por isso que cura vem, milagre vem. Quem prospera é quem ajuda a obra. A gente estava precisando aqui de um equipamento para a rádio, essencial para a rádio. Nossos irmãos têm ajudado, a nossa irmã Kari abençoou e nós podemos comprar esse equipamento. O José Santos também, Jesus, José Santos é uma benção, meu amigo José, Deus abençoe, José. Está internado com problema na perna, né? Mas esse menino aí, pastor, ele ajuda muito a obra. Glória a Deus. Ele não diz não pela obra, não diz não, irmão, para ajudar a obra, sempre ajudou a obra. Com um monte de problema, irmãos, mas sempre ajudou. Nós vamos orar para ti, José. Deus só está te esperando tu voltar. Quando o pastor vê a ovelha fugindo muito, ouve isso daqui que isso é forte. Tem uma tradição
no meio dos judeus, quando uma ovelha foge muito do pastor, e o pastor vê aquela ovelha fugindo, e aquela ovelha é rebelde, foge, o pastor quebrava a perna daquela ovelha. Quebrava a perna daquela ovelha e trazia aquela ovelha para perto dele. Aí aquela ovelha começava a sentir o cheiro do pastor. Aí aquela ovelha era curada, Cláudia. Quando aquela ovelha era curada da perna, ela nunca mais fugia, porque ela se acostumava com o cheiro do pastor. Ela não ficava mais rebelde. Às vezes Deus permite quebrar nossa perninha, para nós ficar perto do pastor e nunca mais sair da presença dele. Não fugir mais, não ser mais rebelde e ficar só no cheiro da rosa de Saron. Pastor Thiago, se acostumar com rosa de Saron, com o Senhor. Quero saudar o nosso irmão Silvio lá de Apucarana, rapaz. Olha o carinho, pastor, com a qual ele tem conosco. A paz do Senhor, meu querido pastor Thiago e pastor Carlos. Deus abençoe, amém. Irmão. Deus abençoe. A programação. Maria Reca está falando, pastor, ontem o meu coração se alegrou muito. Meus filhos foram pro culto. Muito tempo estava afastado. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Vamos de oração, vamos de busca. Já estamos aí com quase 300 pessoas. Vamos compartilhar mais. Vamos chegar aí a muitas pessoas. Só começando. Fora a rádio, amém? Tem jeito de eu sair aqui para ver o Ibope, mas a rádio tá apontando verdinho. Quando aponta verdinho, é sinal que a audiência está alta. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos para a oração? Graças a Deus. É momento de oração. Feche os teus olhos neste momento, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, nós te adoramos, em nome do ungido do Senhor, no nome do Messias, nós te damos graça, nós te damos louvores, nós te damos adoração. Obrigado, Espírito Santo, por causa das vidas que se entraram nessas lives já, Pai. Obrigado, Senhor, por pão de cada dia, que se coloca todo dia na nossa mesa, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por poder respirar, por poder ver, por poder escutar, por ter mão, por ter boca, por poder falar, por cada órgão do corpo, membro do corpo. Obrigado, Espírito Santo, por cada versículo, capítulo da Bíblia. Obrigado por esse Atos, Pai, aqui no capítulo 20, agora o 21, Pai. Desde o capítulo 1 até agora nós estamos lendo e estudando e aprendendo, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que estamos sendo impactados. Eu estou sendo impactado, Pai. Eu creio que muitas vidas estão sendo impactadas por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu te amo e te glorifico pela vida da minha mãe. Eu te amo e te glorifico, Senhor, por poder ter nascido, Senhor, no ventre da minha mãe, Pai. O Senhor poder ter gerado eu lá dentro com uma forma misteriosa, Pai. Como fala o Salmo 139, Pai. É tão grandioso para mim, Pai. É tão alto que eu não posso alcançar. Os teus pensamentos é como a areia do mar. É tão tremendo que eu não posso entender, Senhor. Quem, Senhor, vai entender os teus pensamentos? Quem pode falar, Senhor, que conhece o Senhor, sendo que o Senhor é um Deus tão grande, poderoso e misterioso? E agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é poderoso, o Senhor é lindo. Eu estou contente de servir o Senhor, Pai. Eu sou um cara mais feliz deste mundo, Pai. Eu acordo cheio da graça e do Espírito e durmo cheio, Pai. Eu não tenho tempo, Pai, para coisa errada. Eu só tenho tempo para te adorar, te glorificar, pregar a tua palavra, evangelizar, fazer visita, onde ganhamos mais uma alma para o teu reino, Pai. Uma vida preciosa, Pai. Muito tempo afastado do Senhor, com depressão, opressão, oprimida dentro da casa, Senhor, e o Senhor nos levou lá. Eu falei pro Cícero, Pai, o Cícero problema visual, Pai, indo comigo fazer visita, Senhor, nem enxerga direito, Pai, mas foi fazer visita comigo. Eu falei, Cícero, não tem dinheiro que pague, Cícero, visitar. É uma alegria tão enorme que o Espírito Santo nos dá quando nós faz visita nas casas, quando nós prega na rua, evangeliza. Eu prego em muitas igrejas, igreja grande, igreja pequena, mas não tem uma alegria enorme que é pregar nas ruas, fazer visita nas casas, quebrar os demônios que estão agindo nas casas, amarrando o povo não ir na igreja.
Aquela mulher não ia na igreja, Pai, não conseguia sair do portão, Pai, oprimida, não conseguia lavar louça, não conseguia lavar roupa, não conseguia limpar a casa, não conseguia fazer nada, Senhor. E eu vi que o Senhor mudou a situação dela, Pai, e hoje, a partir de hoje, ela consegue fazer tudo, Pai. Eu tenho certeza disso. Faça isso também aqui em vidas, Pai, que estão desanimados com a vida, pessoas que não estão aguentando, Senhor. Toca agora e repreende o espírito da depressão, da opressão, o espírito, Senhor, do demônio, Pai, que está agindo, Senhor, amarrando, travando as vidas e as famílias, no narguilé, na maconha, na cocaína, no crack, Senhor, nessa dengue, Pai, essa enfermidade, essa da dengue, é uma peste, Pai. Cura as pessoas, Papai querido. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós invocamos o Teu nome nesta rádio, invocamos o Teu nome em cada meio de comunicação, que vai ouvir, entender, compreender e viver o que nós vai pregar. Em nome de Jesus, que toda distração mental, espiritual e física sai. O Senhor dá vitória para nós. Obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado por cada versículo da Bíblia, capítulo da Bíblia. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Graças te damos pelos milagres já. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Lourdes Mendonça, Deus abençoe. Claudinete Reis, ô glória. Que Deus abençoe cada irmão que está entrando, dando paz para nós aí. O povo do AF fala bastante. Aline Gomes, Deus abençoe. O povo do CAI, eles ficam meio quietos. Vai, povo do CAI, vamos ver de onde, que cidade tu mora, pedir de oração. Fala aí para nós aí, para nós. Aí tem pessoas chorando, já sentindo a presença de Deus aí. Interaja conosco através da programação. Seu comentário é muito importante aqui para ajudar a rádio no engajamento. Amém. Vamos agora, irmãos, de louvor, né, Pastor Carlos? Isso. De adoração ao Senhor. E já voltamos com a palavra de Deus. Você precisa pegar a Bíblia na mão. Amém? Você não pode só ouvir o que o povo está falando, o que o pastor está pregando. Tu tem que estudar a Bíblia. Amém? Porque facilmente um sacerdote pode te enganar. Se tu não tiver a Bíblia na mão e ficar só com o celular na mão, o sacerdote pode te enganar. Mas agora, se você analisar a Bíblia, você não será enganado. Tem muita gente vivendo a vida toda dentro de religião enganado. Porque veio de pai, disso, daquilo, a vida toda dentro de uma igreja, coitado. A palavra de Deus já diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu conheci pessoas com 80 e poucos anos, uma vida toda enganada dentro de uma religião, por não conhecer as escrituras. Não adianta eu ter um conhecimento de ciência, um conhecimento disso e daquilo outro, e não conhecer as escrituras. Tu vai ser facilmente enganado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agora de louvor e já voltamos já, em nome de Jesus, com a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Minhas mãos não sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso que muito
Muitas vezes eu o disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Esta é a Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná. Esta é a sua rádio web, a voz dos profetas da última hora. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que hino tremendo, irmão. Esse hino aí nós pode ouvir a vida toda e ainda toca na gente. Ele ia tocar outro hino e entrou ele. Entrou ele. Falou com alguém. A Caio falou que hino abençoado. Glória a Deus, o povo tá dando glória a Deus aí. É forte demais. Hoje eu quero as coisas de Deus. Chega, né? Já passei por muita coisa na vida, né, irmão? Eu me converti com 17 para 18 anos. Não tive o privilégio de nascer num berço cristão. Não tive. Amém. Minha mãe era espírito, meu pai era macumbeiro. Não tive. Felipe tem uma palavra hoje para ti, Felipe. Tá aqui. Felipe o evangelista, que nós vamos pregar um pouquinho sobre Felipe o evangelista. Escute que é forte.
minha mãe era espírita, meu pai era macumbeiro, então nós não tivemos o privilégio de ser cristão, uma pessoa de Deus mesmo, né? Não conhecemos a alegria do Espírito Santo, só conhecemos as trevas, a alegria momentânea das trevas. Não entendemos nada, não compreendemos nada de Deus. Eu tinha convulsão, tive hepatite, tinha possessão maligna, era perturbado, brigava nas ruas, batia nos outros, eu tinha que correr, pessoas querendo me matar, arma, escondendo em sítio, uma vida miserável, irmão. Uma vida de sofrimento. O meu irmão no tráfico, o outro irmão meu no crack, o outro irmão meu na briga, outro irmão meu no cigarro, na prostituição, na bebida, meu pai caindo nas ruas de bêbado. Uma vez nós trouxemos meu pai urinado, bêbado na rua. Nossa família tudo arrebentado, irmão. Uma vida sem graça nenhuma. A palavra desgraçado, numa tradução, é sem graça, né, meu irmão? Uma vida desgraçada, sem graça nenhuma. Nada de Deus na vida. Sofremos um monte, irmão. Hoje tu me vê muito alegre assim, porque eu sou muito feliz com Deus. Eu sou muito alegre com Deus. Eu sou muito alegre. Só sabe quem quer uma alegria, sabe de onde saiu. Eu saí do vale da sombra da morte. Pessoas querendo me matar, eu correndo, me escondendo. Eu acho que mais de 30 vezes, pessoas querendo tirar minha vida, não conseguia tirar, Deus não deixava. Pessoas me davam pedrada, tijolada na cabeça, erraram, não conseguiam me acertar. Pessoas tirando pistola, e eu querendo entrar em briga, garrafada, e tudo isso daí, um monte de gente tentando me matar, e Deus nunca deixou. E eu estou aqui hoje para falar para ti, o Deus que ressuscita, que faz milagre, que tira a pessoa da garra de Satanás, Fernanda Silva, pode tirar qualquer um que tirou eu, pode tirar você também. Tirou meu irmão do tráfico de droga, que ia entrar para a facção no outro dia, dentro da cadeia, ia dar o vulgo dele no outro dia. O Deus apareceu para ele em sonhos. Ele acordou chorando, gritando, se ajoelhou no chão. Deus curou ele da depressão. Ele chamou o cara da facção e falou assim: agora eu não sou mais desse comando, agora eu sirvo a Cristo, agora eu sou de Jesus. Deus mudou a vida dele, e dentro da cadeia ele foi impactado pelo Espírito Santo, tomado por Deus, ganhou 4 traficantes lá dentro, uma alegria profunda Deus deu para ele, tão grande, e hoje ele é pastor, graças a Deus. Outro irmão meu também hoje é pastor. Outro irmão meu, que é usuário de crack, hoje foi para mim, comigo no culto, está com 80 quilos, Deus está trabalhando, está fazendo uma obra. Minha mãe hoje é da igreja. Meu pai era macumbeiro, foi o primeiro a se converter a Jesus, e depois Jesus levou ele. Não tem dinheiro que pague, irmãos. Dormir bem, comer bem, acordar feliz, cheio do Espírito Santo, ganhar um monte de alma para Jesus. Chegar numa casa onde o povo está com depressão, tu sai de lá, o povo está curado. Chegar numa casa que a pessoa está paralítica, tu ora, a pessoa sai de lá curada. Chegar numa casa onde uma pessoa está com usuário de crack, chega lá, a pessoa começa a dar ânsia de vômito, não quer mais o crack, não quer mais o cigarro. Tem dinheiro que paga uma coisa dessa? O instrumento do diabo, que era eu, hoje sou um instrumento de Cristo. Paulo é um instrumento do diabo, depois virou um instrumento de Cristo. Você pode ter sido traficante, o que for, irmão. Você pode estar no lesbianismo, no homossexualismo, na idolatria, na feitiçaria. O Deus que mudou a minha vida e me deu uma paz, uma alegria que eu não tem igual, irmão. Não tem igual. Pode fazer isso na tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor, Fernanda Silva. Louvado seja o nome. Deus é fiel. Deus é fiel, Maria Ângela. Deus é fiel, Creuza Lima. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Juliana Silva, Deus é tremendo. O povo está se arrepiando lá, pastor, sentindo a presença de Deus. Deus tira o homem do poço e faz um príncipe. Hoje eu sou príncipe do Senhor, pregador do Evangelho, Rosineide Nunes, pregador do Evangelho nesse Paraná todo, Rio Grande do Sul. Eu já fui para São Paulo, já fui para Argentina, já fui para o Paraguai, já fui para vários, eu já virei esse Paraná pregando a palavra de Deus. Nós temos andado por todo lugar pregando a palavra de Deus, sem cobrar dinheiro, sem cobrar nada, só pela fé. Às vezes nós pedimos uma gasolina, uma oferta para ajudar na gasolina, né? Mas sem cobrar valor de 5 mil, 6 mil, 10 mil, amém? Só através de crer e ver os milagres do Senhor. Igreja enchendo do poder de Deus, milagres, prodígio, maravilha, a igreja toda pegando fogo na presença de Deus. Tem dinheiro que pague isso? Não tem. Ainda, irmão, se você não ama almas, você corre um grande risco de não ser salvo.
Se você não quer salvar vidas, você corre um grande risco de você não ser salvo. Porque quem tem a fonte da água viva que jorra para a vida eterna, ele quer jorrar. Ele quer jorrar para matar a sede de quem está doente, de quem está sedento por vida eterna. Aleluia! Não tem nada que pague, Senhor. Glória a Deus. Não tem nada que pague. Amém? Vamos entrar na palavra então, irmão. Vamos para a palavra. Tem muita gente aqui, mas está passando muito rápido aqui, irmãos, amém? Então compartilha aí, fala de que cidade tu é, o pedido de oração. Tem muita gente que quer oração, coloca aí. Tu vai ver milagre, caroço some, irmão. É forte, perna cresce. Laurinha, Deus abençoe, entrou agora. Deus abençoe. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Depois da vinheta, voltamos com a palavra. Já compartilhou? Não compartilhei ainda, pastor. Então vamos compartilhar, que tem muita gente aí conosco, hein? Passamos de 400 e poucas pessoas já. Amém? Vamos lá. Antônio Rodrigues. A partir de agora, momento da palavra. Momento da palavra. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amém e amém. Amém. Hoje estamos em Atos 21. Amém. Irmão, 21 dias, Gabriel Araújo. Deus abençoe meu filho. Gabriel é meu filho na fé. Eu te amo, filho, tá? Tu é uma bênção. Amém. Tu ajudou muito eu aí em Nova Esperança, na obra. Nós fizemos campanhas em volta da praça, pregando em volta da praça. Eu tive o privilégio de ir lá nessa praça com o senhor, né? Uma oportunidade dessa. Ô, rapaz, o negócio é forte demais. Em Nova Esperança fizemos 7 dias em volta, 5 dias. Eu vi o pastor pregando na rodoviária lá, ele mais o irmão aí, o Gabriel. Um dia eu tive o privilégio de ir lá pregar na rodoviária, é muito forte. Não, né? Tem dia que paga, pastor. Muito forte. Hoje Mas ficou... eu desconheço alegria fora de Cristo. Não tem. Não existe alegria fora do nosso Senhor Jesus. Não tem. Fora da obra, não existe. O pastor estava aí falando todas, né, as dificuldades, mazelas que ele passou na vida. Irmãos, não há felicidade se não for em Cristo Jesus. Não foi em Cristo Jesus. Fica em Cristo, vai ver. É o leão. Deus abençoe a tua vida. Fica em Cristo que você vai ver. Eu nunca provei felicidade, pastor. Então coloca a tua vida no prumo. Eu vou pra maconha porque a maconha me distrai. A maconha me deixa mais leve. Não. A maconha tá tirando teus neurônios. Tá tirando teus neurônios, tu tá ficando lerdo e tu não tá percebendo. Ilusão, sabe por quê? Eu fui traficante, fui consumidor de drogas por 12 anos da minha vida. Irmãos, eu achava que era feliz, pastor. Sim. Mas é uma alegria mentirosa. É uma alegria falsa. Falso. A verdadeira alegria, meus irmãos, está em Cristo Jesus, tá? Aleluia. Ele te traz a verdadeira alegria. O verdadeiro amor está em Cristo Jesus. Ó, escute aqui. Se você acha que não tem mudança, Deus coloca tudo certinho. Deus coloca como fosse uma engrenagem. Isso. Eu fui brigador de rua, treinei boxe, eu queria jogar futebol, mas não era, tinha time de futebol tudo, bebida, prostituição. E o pastor Carlos veio do crack. Então ele fala, pastor, você não foi usar de crack, mas o pastor Carlos foi. Eu não consigo ser liberto do crack. O pastor Carlos está aqui como testemunho que pode ser liberto. Eu não consigo ser liberto. Dia pra noite eu fui liberto. Eu não consigo ser liberto da prostituição, da briga, das coisas erradas. Eu fui liberto disso. Então não tem pra onde correr. Jesus liberta do crack e Jesus liberta de briga também. Jesus liberta do crack e de bebida e também liberta da prostituição também. Então você pode ser liberto. Eu caía nas ruas bêbado e o cachorro lambia minha boca. Era motivo de vergonha na minha cidade. Meu Deus. E eu voltei na minha cidade esses tempos atrás. E um irmão que estava na porta da igreja, que também era do mundo na minha época, disse assim, eu falei para as pessoas aqui que era o filho do Gusto. Meu Deus. Mas o filho do Gusto se tornou um pastor hoje. Eu fui pregar na igreja lá e ele falou assim, ó, esse pastor é o filho do Gusto, o homem que andava caído na rua, mas Jesus. Hoje é um servo do Senhor. E eu cheguei e ele falou isso para mim, falou, que privilégio é ver você assim. Mas estava lá no mundo, hoje eu estou na igreja também. Aí tu pode falar, pastor, mas eu estou com câncer. O pastor Carlos foi curado do câncer também. E agora? Ah, pastor, mas eu tenho convulsão, eu fui curado da convulsão. Eu tive hepatite, mas eu também fui curado da hepatite. E agora? Então você pode ser curado, você pode ser liberto, não tem pra onde correr, irmão. É só não querer compromisso com Cristo. Aí tu não tem milagre, não tem nada. Aí tu fica uma vida sem gosto. Uma vida, tanto lá, tanto fez. Uma vida sem sonho, sem projeto, sem nada.
Pastor, mas eu não tenho sonho, não tenho projeto. Eu também não tinha sonho, não tinha projeto, não tinha nada. O pastor Carlos era um bêbado de rua. O cachorro lambia a boca dele nas ruas. Caído. Eu via onde o pastor Carlos ficava, na rodoviária, tu chegou a ficar, né? Eu via onde o pastor Carlos ficou na rodoviária, morreu um amigo dele. Te lembra que nós deu um cachorro quente? Porque, cara, nós deu um cachorro quente, pregou por aí, depois ele morreu. E aonde o pastor Carlos ficava, Mauro Freitas. Então Deus pode libertar um mendigo de rua, Deus pode libertar um cacu, Deus pode curar, tirar da convulsão, libertar e transformar, porque Deus faz ainda. Câncer, Deus cura. Pastor Carlos foi falar de câncer. O povo da opressão do Egito. Quem é esse teu problema para ele te libertar também? Então, Rafael, né? Deus abençoe, Deus te cura sim. Pastor, eu tô com problema no estômago, Deus cura o estômago. Eu tô com problema nas pernas, eu fui curado também. Mal esse coração, irmão, aqui tu tá um testemunho vivo do poder de Deus. Você não pode fugir. Tudo que você precisa e quer não está no bar, não está no cigarro da maconha, na cocaína, no crack, não está na prostituição, não. Tudo que você precisa e necessita está em Cristo. Verdade. O carro precisa do mecânico e você precisa de Cristo. A geladeira precisa de alguém para arrumar ela. A máquina de lavar também. Todos precisam de alguém, irmão. Você precisa de Jesus para arrumar a tua vida, para consertar a tua vida. Amém? Não adianta. Até os eletrodomésticos precisam de alguma coisa. Do técnico, né? De um técnico. E como que o homem não vai precisar de Jesus? Você precisa. Foi assim que Deus fez o mundo. Todo mundo precisando de todo mundo. Amém? E nós precisamos, e todo mundo precisa de Cristo. É forte, é muito forte. Amém? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Sandra Pires. Atos dos Apóstolos, amém. Paz do Senhor, pastor Carlos. A Sandra Pires está mandando uma paz para você. Paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada irmão que está aí. A vida da irmã Sandra. Olha aí. Ela é de Santa Fé, parece, né? Ô, glória, Deus abençoe. Ana Fagundes, Deus curou a minha menina de vista e da barriga, é verdade. Ela canta 3 palavrinhas porque Deus curou 3 vezes ela. Roseli Ribeiro, Deus abençoe. Muita gente aí, Deus abençoe. Vamos lá, Roseli, compartilha aí. Eu acho que eu tô querendo ir Tupinambá, hein? Tô querendo, mas tá difícil, mas eu vou, Deus vai preparar. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, vamos lá pro estudo. Atos 21, vamos comer da palavra. E aconteceu que, separando nós deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cor. E no dia seguinte, a Rode, de onde passamos a Patará. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos, indo já à vista de Chipre. Deixamos a esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado aí. E achamos discípulos e ficamos aí 7 dias. Eles, pelo Espírito, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha que interessante, irmão. Os homens, pelo Espírito, falam: não sobe a Jerusalém, Paulo. E havendo passado ali aqueles dias, saímos, seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com as suas mulheres, e filhos, até fora da cidade. Pondo-se de joelho na praia, oramos. Escute, pondo de joelho, oramos. E saudamos-nos uns aos outros. Subimos. Pode continuar? Subimos ao navio e voltamos para casa. E nós, concluindo, navegamos a Tiro e viemos a Pteromina. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partimos dali, Paulo, nós que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia e entramos em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas, donzelas, a qual os profetizavam. E demoramos-nos ali por muitos dias. Chegando da Judéia, um profeta por nome Agabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando-nos aos seus próprios pés e mãos, e disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligará os judeus em Jerusalém o varão, quem é este cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazes vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, em nome do Senhor. Amém e amém. Vamos ficar por aqui, depois nós vamos explicando esses capítulos, esses versículos, amém? Irmãos, no capítulo 20 nós ensinou ontem,
Nós ensinamos hoje no capítulo 20, né? E o capítulo 20 fala de Eutico, né? Você ensinou muito cerca de Eutico, sobre ficar na janela, não ficar na janela, porque janela é lugar de indecisão. Janela olha para dentro e olha para fora. Janela olha para o caminho do Senhor e o caminho do mundo. Janela olha para a santidade e olha para a libertinagem, olha para a sensualidade. E nós ensinou isso ontem no capítulo 20, né? E o capítulo 20, no versículo 36, quase acaba com eles de joelho orando. Eles oram e despedem Paulo. E Paulo vai embora daquela cidade de Efésios e vai para outra cidade, Macedônia. No capítulo 20, Paulo passou na Macedônia, Paulo passou em Efésio, Paulo passou em Corinto. Ele sai de lá e vai para outra cidade. E na cidade, no capítulo 21, fala de uma cidade de Cor, depois seguindo a Roma, a Rode, onde passava Pato. Ele começa a viajar pelas cidades. E eles acham, no versículo 4, ele acha discípulos. E os discípulos falam para ele, ficamos aí 7 dias. E pelo Espírito dizia o Paulo que não subisse a Jerusalém. E passou os discípulos a falar pelo Espírito ao Paulo, não sobe a Jerusalém. Não vai para Jerusalém. Amém? E Paulo não escutou o que o Espírito Santo está falando na boca deles, dos discípulos. E Paulo pega, tá dando um mau contato aí. Paulo pega e continua indo. Saudou uns aos outros e subindo no navio, aí voltamos para casa. Paulo continua, Paulo não parou a sua viagem. E aí Paulo chega numa casa de um homem chamado evangelista Felipe. É um evangelista. Esse Felipe é o mesmo Felipe do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esse homem é um evangelista poderoso na mão do Senhor. E Paulo entrou na casa dele. Esse homem é o que desceu em Samaria. Milagres, prodígio, maravilha aconteceram lá, através desse homem chamado Felipe. Amém? O evangelista, um grande homem de evangelismo, grande homem de milagre. O que é um evangelista, irmão? Eu quero deixar um pouquinho sobre a função do evangelista. Amém? Aqui, ó. Esse texto menciona Felipe, o evangelista. O evangelista é um mensageiro de boas novas. O evangelista desempenha um papel semelhante ao missionário, levando o evangelho de Cristo para várias cidades, nações diferentes. A principal função do evangelista é evangelizar, pois a palavra evangelista deriva da palavra evangelho. O evangelizar é evangelização, evangelizar é proclamar o evangelho. Apesar do termo evangelista só aparece no Novo Testamento, a função primordial do evangelista foi mencionado de forma direta, explícitas pelo profeta Isaías, dizendo: grãos suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz o Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7. Portanto, o evangelista é por excelência um mensageiro das boas novas de salvação. Vejamos, em Mateus 4:23, Jesus é citado exercendo funções de evangelista. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Amém? Então, o pai de todos os evangelistas foi Jesus. O pai de todo missionário foi Jesus. Amém? Jesus foi também o que começou a colocar, expulsar o cego enxergar. Jesus também no seu ministério de evangelista, de missionário, de apóstolo, de pastor, porque Jesus foi completo. Amém? Jesus foi doutor, Jesus foi mestre. Então Jesus, ele era completamente, totalmente, amém, cheio de todos os dons da Bíblia, de todos os frutos da Bíblia e de todo o ministério da Bíblia. Amém? Então Jesus foi o pai dos evangelistas, o pai dos missionários, o pai dos apóstolos, o pai dos pastores. Jesus foi completo, irmão. Aleluia! Oh, glória! Por isso que a Bíblia fala que não deu espírito de medida em Jesus. No Antigo Testamento o espírito vinha por medidas. Por isso que Eliseu recebeu porção dobrada. O espírito é por medida. Quando vem em Cristo, vem sem medida, recalcado, sacudido e transbordante.
Então Jesus foi o que começou a fazer cego enxergar. No Antigo Testamento nenhum cego tinha enxergado. Nem Eliseu fez, nem Elias fez, nem Davi, nem um profeta fez. Mas no Novo Testamento Jesus já vem operando milagre. Cego enxergou. Amém? Expulsar demônio no Antigo Testamento, só quem expulsou foi Davi, através da harpa, expulsou de Saul. Mas no Novo Testamento Jesus veio expulsando um monte de demônio. Então Jesus foi um revolucionário. Ele revolucionou tudo. No Antigo Testamento, era dente por dente, olho por olho. Já no Novo Testamento, Jesus falou: se teu inimigo tiver fome, dê de comer, tiver sede, dê de beber. Se te bater numa face, dá outra também. Jesus veio revolucionando tudo. Por isso que os judeus falaram assim: ele está contra a lei, vamos matar ele, vamos acabar com ele, vamos fazer isso. Porque ele revolucionou tudo. Era 613 leis. Jesus veio e resumiu tudo: amar Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus foi o pai dos evangelistas, o pai dos missionários. Jesus foi tudo. Em Cristo, para Cristo são todas as coisas. Amém? E tem pessoas que querem outros caminhos, outras verdades, outras vidas. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por Ele. Em Cristo está todas as coisas. Cristo morreu no meio, na cruz do meio, porque Ele é o centro de tudo. Amém? Cristo está no meio dos castiçais de ouro, no meio das igrejas. Apocalipse fala isso. Por quê? Porque Ele está no meio, Ele é o centro da igreja. Cristo está no meio dos tronos no altos céus. Em Apocalipse também fala isso. Que Ele está no meio dos tronos no céu. Por quê? Porque Ele é o centro também de todas as coisas. Tanto no céu como na terra, embaixo da terra, todos têm que se prostrar e adorar o nome dele. A Bíblia fala: um dia o joelho vai se dobrar nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que o Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo é o centro. Amém? Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há transformação. Sem Cristo não há avivamento. Sem Cristo não há cura. Sem Cristo não há nada. Em Cristo a lei foi abolida. Em Cristo os costumes foi abolido. Em Cristo a arca foi abolida. Em Cristo o tabernáculo foi abolido. Em Cristo os pães da proposição que estava dentro do tabernáculo foi abolido. Em Cristo Ele é a lâmpada do tabernáculo. Ele é o pão da posição, os 12 pães que estavam na mesa. Amém? Ele rasgou o véu. Ele é a arca. Amém? Ele é a presença. Ele é a voz que falava no meio da arca. Em Cristo, Ele era as tábuas de areia que estava dentro da arca. O maná escondido que estava dentro da arca. A vara de Arão que floresceu que estava dentro da arca. Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Tanto o Antigo Testamento falava de Cristo, tudo era Cristo, e o Novo Testamento é Cristo, e continua sendo Ele o foco de todas as coisas. Então Cristo é o pai do evangelismo. Cristo é o pai do evangelismo. Cristo, ele conversou com mulheres, irmão, e mulher samaritana que teve 5 maridos e um que tinha o que ela tinha não era dela. Cristo absorveu uma mulher adúltera. Na lei de Moisés era morta a pedrada as mulheres adúlteras, mas Cristo escreveu no chão e falou assim: ei, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Absorveu, que não tinha como absorver. Oh meu Deus, caiu tudo aqui. Não tinha como absorver. Amém? Cristo absorveu uma mulher adúltera. Tá bom? Vocês estão me ouvindo certo aí? Quem está me ouvindo no Kawaii, coloca aí no Face, se está ouvindo certo aí. Amém? Olha para mim. E Cristo foi e absorveu. Não podia, mas Cristo foi lá e fez a diferença. Então, em Cristo são todas as coisas. Então, Cristo é o pai do evangelismo. Então, esse Felipe, ele era evangelista. E ele tinha quatro filhas, que era profetisa. Imagina um negócio desse, evangelista Ricardo. Missionário Ricardo Rogério. Imagina um negócio desse, Maria Ângela. Era um evangelista e tinha 4 profetisas dentro da casa. 4 mulheres que pregavam a palavra. Jovem donzela, quer dizer, virgem, que era pregadora da palavra. Aleluia, cheia da palavra de Deus, profetizava. Ele evangelizava e elas profetizavam. Evangelizava e elas profetizavam. Imagina colocar o fogo, aonde eles passavam, colocava fogo no mundo, o evangelista Felipe e as mulheres e as filhas deles. Forte demais. Irmão, o que eu quero trazer para você aqui? Você tem que deixar teu filho exercer o ministério que ele tem. Amém? Tu tem que deixar. Ah, pastor, ele quer pregar nas praças. Deixa ele pregar.
Ele quer evangelizar, fazer visita, deixa fazer visita. Ah, mas tem que estudar, tem que isso, tem que... Irmão, deixa exercer o ministério. Nós estamos num tempo que Jesus está voltando, está muito rápido, Jesus está nas portas, tudo que está na Bíblia já aconteceu, só falta Jesus voltar. 153 profecias, se não me falar a memória, todas elas já se cumpriram. Tudo que Jesus falou em Mateus 24 já se cumpriu. Só falta a volta dele. Um dia a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar. Então nós temos que fazer a obra rápido. Então se o teu filho quer ser um evangelista, deixa ser um evangelista. Se as tuas filhas querem ser profetisa, querem profetizar, querem pregar a palavra, querem entregar profecia, deixa entregar a profecia. Você que é líder, o jovem dentro da igreja está destacando, ele quer ficar na vida de oração, indo para o monte, orando, jejuando e fazendo a obra, deixa ele fazer a obra. Não vai faltar nada para ele. O Deus é o patrão que nunca, ele é o chefe, o patrão que nunca deixa faltar nada para nós. Não vai faltar nada. Pode deixar ele fazer a obra. Então, o Felipe, ele é evangelista e ele aprendeu a lidar com as suas filhas que ela profetiza. Amém? O evangelista tem que saber lidar com quem é profeta, e o profeta tem que saber lidar com quem é evangelista. Amém? É funções diferentes às vezes, mas está indo para o mesmo caminho, ganhar almas para Cristo. O profeta, ele prega contra o pecado. Não encontra o profeta na Bíblia, todos os profetas na Bíblia pregavam contra o pecado. Amém? Ezequiel falava, em Ezequiel 33. Deixa eu avisar nossos irmãos aqui, nós estamos sem áudio, aí a rádio acabou caindo, que eu tropiquei no fio e acabei tirando a rádio do ar. Um fio aqui no chão, eu acabei não vendo, tropiquei. Mas o áudio do pastor está perfeito, as lives estão tudo perfeito, tá? Então tá bom. Então o que acontece? Voltando. O profeta, ele vai pregar contra o pecado. Amém? O profeta, ele pega contra o pecado. O evangelista é quase igual, porque o evangelista também, ele vai contra mesmo o pecado, também prega contra o pecado, só que o evangelista, ele consegue levar as pessoas para o culto. O profeta, ele só anuncia a destruição da cidade. Se não se arrepender, vai vir dilúvio, vai vir fogo, vai vir isso, vai vir aquilo. Ele anuncia, vai vir guerra, vai vir morte, vai vir isso, vai vir prisão. Ele anuncia, o profeta é isso. O evangelista, ele anuncia também, mas ele consegue evangelizar e levar a pessoa até o pastor. E o pastor tem que ser profeta, o pastor também tem que ser profeta, o pastor tem que ser um homem que vai tirar os carrapichos. Amém? Vai ensinar, não é assim. Aprenda assim. O doutor, o mestre. Amém? Vamos lá. E todos podem ser evangelistas, porque no ministério, no ciclo do ministério de Efésios 4, versículo 11, todos lá pregavam, amém? Todos pregavam dentro de igreja, amém? Mas todos tinham que pregar também na rua, porque o evangelista e o apóstolo, ele prega assim, então todos podem ser profeta também, pode ser evangelista. O cara fala, eu sou doutor, eu não vou pregar na rua, mas no ministério nos ministérios lá, o evangelista pregava dentro de igreja, o apóstolo também prega dentro de igreja. Por que não pode pregar na rua também o mestre, tá? Se o apóstolo pode pregar na rua e na igreja, se o evangelista pode pregar na rua e na igreja, porque o mestre não pode também? Pode sim, amém? Então o que acontece? Tinha quatro donzelas que profetizavam e tinha também o evangelista Felipe. E Paulo entrou nessa casa. O Felipe era o pai dessa jovem. E Paulo entrou lá, e Paulo ficou lá um tempo. E demorou aí muitos dias. E chegou um judeu, de profeta, por nome Agabo. E esse profeta chegou lá na casa de Felipe também. Olha o profeta chegando aí. Amém? Às vezes, as profetisas que estavam lá dentro da casa de Felipe podiam entregar isso para o apóstolo Paulo, mas não entregaram. Amém? Porque o apóstolo Paulo está muito tempo na casa. Às vezes, o profeta de casa não tem honra. Desse jeito. Amém? Podia as 4 donzelas que ela profetiza entregar para o apóstolo Paulo isso daí. O apóstolo Paulo vai ser preso em Jerusalém, amarrado em Jerusalém, mas só que elas não entregaram. Porque às vezes, irmão, o profeta de casa não tem honra. Às vezes Deus vai trazer um profeta de fora. Aí veio Agabo de longe. Amém? Agabo veio de longe da Judéia, um profeta por nome Agabo. E Agabo foi lá e entregou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quem é dono desse cinto aqui, vai ser amarrado pé e mão em Jerusalém. Amém? Às vezes você não vai profetizar, vai falar, mas o povo da tua casa não vai te dar ouvido. Mas Deus vai trazer alguém de longe. E aí eles vão ouvir. Amém? Eles vão trazer de longe e eles vão ouvir. Só fique em oração. Só fique em clamor. Só fica pedindo para Deus, usa alguém para falar para esse filho meu se arrepender, sair disso, sair daquilo. Um dia eu encontrei um filho de pastor na rua, irmão, eu não sabia que ele era filho de pastor, e eu preguei para ele. Ele não se convertia, mas quando eu preguei para ele, ele foi embora, saiu da rua, foi para casa e hoje está no caminho do Senhor. Amém? Valnida Cristina, Deus abençoe a tua vida, Pai do Senhor.
e hoje está no caminho do Senhor. Por quê? Porque Deus vai ter um encontro usando um profeta de fora. Às vezes não vai ouvir você, mas Deus vai usar pessoas de fora para converter os teus. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida dos teus. Quando você investe na obra de Deus, Deus investe na tua família, na tua casa. Tudo que faz para Deus tem uma recompensa. O trabalho de um homem de Deus, de um evangelista, de um pastor, de um pregador, de alguém que ajuda a obra, tem recompensa. Deus não despede ninguém de mão vazia, de coração de vazio, de alma vazia, de espírito vazio. Deus preenche tudo. Deus nunca vai deixar alguém na mão. O teu filho pode te deixar na mão, a tua mãe pode te deixar na mão, o teu pai pode te deixar na mão, os teus amiguinhos que você deixa através da tua mãe, teu pai, por causa dos teus amiguinhos, que isso daí é uma porca vergonha, isso é pecado. Você tinha que dar atenção pro teu pai, pra tua mãe, mas você prefere dar atenção pros teus amiguinhos e deixar o teu pai e a tua mãe. Você prefere ficar na maconha, que a tua mãe e teu pai te corrige e você fica lá. Os teus amiguinhos vai te abandonar com certeza, mas Cristo não te abandona. Cristo estará. Cristo quer cuidar de você. Cristo quer desamarrar a tua vida. Cristo quer destravar a tua vida. Cristo quer tirar você desse quarto escuro. Cristo quer tirar você dessas roupas pretas, tudo preto, que você se veste, batom preto, cara preta e roupa preta. Deus quer tirar você dessa escuridão, meu filho. Você está todo de preto porque dentro de você está escuro. Cristo é a luz do mundo. Amém? Hoje as igrejas estão tudo pintadas de preto. Amém? Tudo preto, tudo preto. Parece uma conceito de macumba que gosta de preto. Amém? Coisa de feitiçaria que gosta de preto. Amém? Então o que acontece? E tinta preta, isso, aquilo. Não. Jesus quer entrar com uma luz da vida, irmãos. Ah, pastor, mas aí pastor, dizer que, irmão, Deus não vê como tu vê. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Deus quer mudar a tua vida, libertar a tua casa, libertar a tua família. Você precisa ter salvação na tua casa. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Então, tinha 4 filhas, e Agabo chegou lá. Quando Agabo chegou lá, e profetizou. Mas assim mesmo, Paulo não ouviu, irmão. Paulo não ouviu os discípulos que falaram. Paulo não ouviu o profeta Agabo que falou. Pelo Espírito ele estava falando. Mas o Paulo falou, e foi. Aí no versículo 12 diz assim: ouviu nós isso, rogando e tanto nós, como os que eram daquele lugar, não subisse a Jerusalém. Aí eles começaram a chorar. Fala, não sobe, Paulo, a Jerusalém, Paulo. Por quê? Porque os discípulos falaram para ti não subir. Agabo falou para ti não subir. Mas tu quer subir ainda, Paulo? Não sobe. Aí Paulo respondeu: que faz vós chorando? Eles choravam muito, magoando meu coração, porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo estava disposto a morrer por nome de Jesus, irmãos. Ele falou: por que você está me magoando? Eu vou subir, a minha missão ninguém pode parar. Eu vou para Jerusalém. Irmão, eu fico imaginando, fico pensando, se fosse nós, pastor Carlos, se um profeta viesse no Espírito, porque eles estavam no Espírito Santo, e falasse assim para ti: não vai, tu iria? Eu não iria. Paulo foi. E não foi um só, foi vários homens de Deus falando. E Paulo foi. Tinha alguns discípulos, quer dizer que eram muitos discípulos. E tinha um profeta que veio desobedecer pela minha carne, pelas minhas vontades. Então o senhor me fez a pergunta para a pessoa certa. E eu desobedeci pela minha vontade, mas eu paguei um preço. E Paulo pagou um preço também. Quando você desobedece, às vezes você achando que vai dar tudo certo, que você é o cara, aí o que acontece? Aí você paga um preço, pastor. Sim. E eu aprendi. Muitas vezes é alto. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo aqui, que ele tinha tinha um problema com ele, um defeito. Pastor, um dos homens mais poderosos da Bíblia, depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo, irmão. Mais do que Pedro, mais do que todos. Foi o apóstolo Paulo, o homem mais poderoso depois de Jesus. Foi o apóstolo Paulo, amém? Não teve ninguém que fez como ele fez, amém? Então o que acontece? Ele teve um defeito, teimoso, amém? Um homem teimoso é complicado, e ele era teimoso. Vou para Jerusalém assim mesmo. Eu nunca conheci ninguém mais teimoso que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento eu não vi. O João Marcos não foi com ele na segunda viagem. Não foi com ele. Ele falou: não vai comigo?
Não vou contigo, eu não vou, não dá pra ir, eu vou voltar, eu tô com medo. E sabe o que aconteceu com ele? Na segunda viagem que o João Marcos queria ir, o apóstolo falou, não vai. Mas Barnabé falou, ó, tem que levar ele, que é isso? Não vai comigo não anda mais. Me abandonou na primeira viagem, comigo não. Mas o apóstolo Paulo, você não sabe quem você era isso, aquilo, outro. Mas não vai comigo, não vai, ponto final. O homem era duro, irmão, o homem era teimoso. Tinha defeito, e quem não tem defeito? Amém? Quem não tem defeito, atira a primeira pedra. Até o maior homem, depois de Jesus, do Novo Testamento, teve defeito. Amém? Teve problema, teimoso, mas foi para Jerusalém. Amém? Aí ele chorou, mas não teve jeito. O povo falou, não tem jeito contigo, apóstolo Paulo. Vamos deixar você ir. Não tem o que fazer, você quer ir? Seja feita a vontade de Deus na tua vida. Vamos lá. E depois daqueles dias, havendo feito o nosso preparativo, subimos a Jerusalém. E foi para Jerusalém. Irmão, o apóstolo Paulo podia chegar em Roma de outro jeito. Amém? Mas como ele chegou em Roma? Ele sabe como é que ele chegou em Roma? Ele chegou em Roma primeiro. Os judeus pegaram ele e bateram nele um monte. Quase mataram ele. Pegaram em praça pública em Jerusalém. Ele nem pregou em Jerusalém. Maria dos Santos. Ele foi pregar depois, no capítulo 21, no capítulo 22, tu pode ver que ele conseguiu pregar. Ele conseguiu pregar em Jerusalém ainda. Mas ninguém ouviu. Ninguém deu moral para ele. Ele não ganhou ninguém em Jerusalém. Não ganhou ninguém, porque quem é teimoso com o Espírito Santo não ganha ninguém. Ninguém se converte, ninguém aceita Jesus. Ele não ganhou ninguém. Só passou lá para apanhar uma surra e de lá e conseguiu ir para Roma. Mas ele podia ir para Roma de outro jeito. Deus não queria que ele fosse para Jerusalém. O Espírito Santo não queria que ele fosse para Jerusalém. Então tu pode ir numa missão de outro jeito, mas não seja teimoso. Jonas precisava ir para Nínive daquele jeito, pastor Carlos? Não precisava. Se ele subisse no barco da obediência e não no barco da rebeldia, ele pegou o barco da rebeldia e foi para outro lugar, para Itália. Ele podia ter subido no barco da obediência e ido para Nínive, mas ele resolveu pegar o barco da rebeldia. E o barco da rebeldia levou ele para o fundo do porão, depois levou ele para o fundo do mar e depois levou ele para o fundo do peixe. Foi se afundando cada vez mais o barco da rebeldia. Então não pega o barco da rebeldia, pega o barco da obediência. Aceite Jesus agora, faz um compromisso com Jesus agora, crê em Jesus agora, seja batizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo, e vai na obediência. O medo faz a gente correr da missão. Paulo não estava com medo, mas Paulo estava teimoso. Amém? Irmão, a Bíblia deixa o defeito de todos. Não tem negócio não, irmão. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. A Bíblia deixa o defeito de todos, pastor Carlos. A Bíblia deixa o defeito de Sansão. Sansão gostava de mulher. É mulherengo. Todo mundo gosta de mulher. Mas Sansão era mulherengo. Sansão era prostituto. Amém? Só que ele não é homem, né, irmãos? Quem não é mais ou menos, né, pastor? Aí não gosta de mulher, não. Mas todo homem, amém? Foi feito para mulher, a mulher foi feita para o homem. É uma sintonia. Mas Sansão era prostituto. Sansão queria se prostituir. Sansão queria acabar com isso. Mas o homem tem que ter uma mulher só. Amém? Homem de uma mulher só. Sansão pulava de galho em galho, irmão. Sansão queria filisteias. Sansão ficava olhando para o shortinho curto da filisteia. Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Sansão gostava das coisas erradas. E Sansão começou a cair. O homem mais forte da Bíblia no Antigo Testamento, Paulo, o homem mais forte da Bíblia, um dos homens mais poderosos na Bíblia, no Evangelho do Novo Testamento, depois de Jesus, tinha falhas. Davi, o maior rei do Antigo Testamento, tinha falhas. Tá entendendo? É forte isso daí. Tinha falhas. Olhou para Batseba e a falha dele, mulher de novo. Caiu. Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, tinha falha. Olhou para a mulher também. Toma cuidado. Deus está falando com alguém aqui. Cuida da tua mulher. Cuida da tua mulher. Amém? Cuidado com os abraços. Tem agora homens que estão abraçando mulher.
e tal. Cuidado. Deus está falando com alguém aqui. Toma cuidado. Então vamos mostrar os defeitos dos homens. Todos eles, a Bíblia mostra o defeito, irmão. Eu vou vindo para te falar dos defeitos dos homens. Amém? Todos eles tinham defeito, todos eles tinham falha. Jeremias falou assim: eu não vou mais pregar a palavra. Não vou mais. Não vou, eu vou ficar quieto agora, vou calar minha boca. Aí a Bíblia fala que os ossos dele começaram a queimar. Tem pessoa que não vai pregar a palavra, teus ossos vão começar a queimar, tu vai ter que fazer alguma coisa. Jonas, eu vou fugir. Vai ter que entrar no ventre e vai ter que ir até Nínive, onde é o teu chamado, onde é o teu ministério. Não adianta fugir. Tu está querendo fugir daquilo que Deus colocou na tua mão para fazer? Pastor, mas eu vou pregar aqui. Não, mas o que Deus colocou para te fazer é essa obra. Então faça esta obra que Deus colocou. Quando Deus deu um cajado, fique com esse cajado. Não tenta entre os outros, pegar os outros cajados não, e ir para outros lugares não. Faça o que Deus mandou tu fazer. O teu propósito tem que ser feito. O propósito que Deus tem para você, não o que você quer. Amém? Você está se prostituindo com o mundo, você está gostando de fama. É famoso, né? Tem rei na Bíblia, foi com medo de bicho. Porque a fama foi muito grande. Tem outros que viraram bicho. Um foi com medo de bicho, outros viraram bicho. Nabucodonosor virou bicho. Herodes foi com medo de bicho. Então, para soberbo, para orgulhoso, ou é comida de bicho ou vira bicho. O que você escolhe? Ah, não quero nenhum dos dois, pastor. Então obedeça. Louvado seja o nome do Senhor, Fernando. Obedeça. Vamos lá. Então Paulo tinha defeito, como todos têm, teimoso, cabeça dura. Eu tenho um irmão meu que é assim, teimoso, homem teimoso. Amém, eu também era assim, eu parei um pouco de ser teimoso. Pastor Fábio, Deus abençoe, glória a Deus. Valquíria, Rafael, Pastor Fábio, tá tudo aí, o povo de Maringá, Maria Ângela, então tudo aí, Deus abençoe o povo pessoal aí, glória a Deus. Escute, ouça. Nós vamos para o encerramento. Então no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vê pessoas com um defeito. Amém? Mas temos que ter sabedoria, domínio próprio. Amém? Parar de ser teimoso, jumento teimoso. Amém? Segura, teimoso. Não ouve conselho. Os povos falam contigo, entra no ouvido, a tua esposa fala, não é assim. Tu não ouve esposa, não ouve nada. Teimoso. Amém? Não cuida dos seus dentro de casa e quer cuidar dos outros lá fora. Tu tem que cuidar dos seus primeiro. Aí depois tu cuida dos outros lá fora. Porque se tu não cuidar dos seus, tu é pior que infiel. Tu já negou a fé. Amém? Tem muita gente que é assim. Dá vida para os outros lá fora, mas não cuida dos que estão lá dentro de casa. Então te apruma, aprende. Para de ser teimoso. Jumentinho, teimoso. Mas Deus hoje pega esse jumentinho. Jesus pegou o jumentinho e falou: vamos entrar em Jerusalém comigo, jumentinho. Nunca ninguém montou jumentinho rebelde. Mas Jesus pega e fala assim: agora eu vou trabalhar em ti, jumentinho. Vai entrar em Jerusalém comigo, jumentinho, na terra da adoração. Então tem muita gente que é jumentinho, mas Deus quebra o queixo do jumentinho. Ensina o jumentinho, doma o jumentinho e entra com ele na terra da adoração. Deus vai fazer isso na tua casa. Deus vai fazer isso nos teus filhos. Jesus vai quebrar esse jumentinho. E vai parar de ser teimoso. Às vezes tu tem um jumentinho aí. Às vezes tu tem alguém que empaca, não quer ir, não quer fazer, não quer ir pro culto, não quer nada com nada e tal. Deus quebra ele e faz ele entrar. Aí o que aconteceu com Paulo? Paulo que podia ir pro outro lado. Paulo que podia ir pro outro lado não foi. Ele foi pro lado mais difícil das coisas. Ele não ouviu o Espírito Santo, os discípulos falaram para ele, a Gabi falou para ele, mas ele não, ele ficou obstinado naquilo que ele queria, que era entrar em Jerusalém. Amém? E havendo saudado, contou, versículo 19, e havendo saudado, contou-lhe minuciosamente o que o seu ministério Deus fizera com gentios. Ele em Jerusalém contou os anciões e começou a falar do ministério, o que aconteceu através do ministério dele com gentios, irmão. É muito forte. Irmão, quando o crente se reúne, ele não se reúne para fofocar, para falar mal da vida do A, do B e do C. Ele se reúne para falar dos feitos de Cristo, irmão. Paulo se reuniu com os anciões e começou a falar: ó, anciões, sabe o que Deus fez comigo e Barnabé comigo e Silas comigo e Lucas comigo e Timóteo? Sabe que olha os milagres, prodígio, maravilha, isso. Começaram a contar, irmão, os testemunhos. Hoje os crentes se reúnem, não falam mais de Bíblia. Começa a falar de Bíblia, foge.
Eu vou falar de Bíblia pros amigos meus, conversar sobre Bíblia, o cara tá lá falando de outra coisa, pensando de outra coisa e falando de outra coisa. Não se une mais pra falar de Bíblia, irmão. Não se une mais pra falar de Deus, dos milagres de Deus, dos prodígios de Deus. Se une pra falar de futebol. Que graça tem isso daí? Tu serve a Deus, pra que tu quer falar de futebol? Por que tu quer falar de novela? Por que tu quer falar disso, daquilo, outro, de carro, de automóvel e disso, de política? Briga por causa de política. Eu sou do Lula, eu sou de Bolsonaro, eu sou disso, eu sou daquilo. Irmão, não muda a vida de ninguém, não tá mudando a vida de ninguém. Até o Brasil é só ilusão. O Brasil tá brigando por causa de política e não muda nada, irmão. Continua a mesma coisa. É só uma ilusão, é ilusão. Você, olha, agora vai mudar. É tudo espírito maligno, irmão, que tá agindo. É uma ilusão tão grande que o povo pensa mesmo, vai mudar, agora vai mudar. Não mudou nada, continua a mesma coisa. E piorou ainda. Piorou, mas piorou mesmo. Ou qualquer dia falar assim, vão comer picanha. Nem ovo estamos conseguindo comer quase mais. Desse jeito. Nem tomar café estamos conseguindo mais. Que ilusão terrível, irmão. É uma ilusão. Sabe o que me dói, pastor? Nem assar ovo vamos conseguir, nem assar ovo. É que tem servo de Deus que diz servo de Deus, conhecedor da palavra. Thaís Andrades. Que ainda defende isso aí ainda. Defende, é um defensor assíduo. Ele briga, ele discute, ele perde a amizade, ele não tem comunhão mais com o irmão, perde política. É tudo ilusão. Tudo ilusão, rapaz. E esses crentes meia pataca, eu falo bem assim, que tem lado político, ele tem que se converter, tem que ficar do lado de Cristo, ó. Do lado de Cristo. Tem que se converter. Pregue Cristo. Crente não tem time de futebol, não tem lado político. Não tem. O crente o lado dele é o lado do Senhor Jesus. É o meio. O meio está Cristo. Acabou. Amém? O teu caminho é o centro da vontade de Cristo. Amém? Chega, vamos tirar esse negócio de dólar, Maria, Deus abençoe. Arranca esse negócio de política, de futebol, de até carnaval, os crentes estão pulando agora. Irmão, sai de tudo isso, irmão. Crente é liberto, é livre para viver. Aleluia. É livre para sonhar, para sorrir, para se alegrar. Nós temos uma nova Jerusalém. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros em terra estranha. Isso daqui é tudo estranho para nós, irmão. Eu vejo o bar cheio, eu acho estranho. Por que estão no bar? Eu vejo pessoas gritando: gol, gol, é Corinthians, Palmeiras, e Santos, e Inter, não. Eu acho estranho. Que é isso? Que estranho é esse? Porque nós não somos daqui. Não, eu não sou daqui, aleluia. Vou subir para casa, irmão. Nessa terra, na nós somos do céu. É para lá que é o meu lugar. Deus falou para mim um dia: por que eu permito muita luta, filho? Por que eu permito muita luta? Sabe por quê? Porque o meu povo não se acostumar com essa terra, que essa terra não é deles. Irmão, se tu não passa luta, não passa guerra, tu já se acostumou com a terra, fica com a terra, o anticristo aí, fica com todo mundo aí. Meu negócio é o céu, eu vou pro céu. Eu tenho paz dentro de mim, mas guerra ao redor, tá sempre em guerra, sempre batalha. O diabo querendo me pegar, o diabo querendo pegar você, matar você, acabar com você. Você sempre batalha, mas dentro você tem paz, porque o príncipe da paz está dentro da tua alma. Fique com Jesus, meu filho. Eita Deus de mistério, não se contamina, não se entrega, não se prostitua, não te entrega a Babilônia, ao espírito de Pombagira, ao espírito de Jezabel, ao espírito do Egito. Seja cheio do Espírito Santo até a tampa, rapaz. Seja tomado por ele, seja tomado completamente. Eu não sou viciado em café, eu não sou viciado em Coca-Cola, eu não sou viciado em televisão, eu não sou viciado em celular, nada disso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus é livre, tem paz no coração. Ah, pastor, teve um cara que falou assim, falou para um irmão: ô irmão, eu não sou crente porque o crente é preso. E o irmão falou: o crente é preso? O crente é preso. Vamos ver se o crente é preso mesmo. O irmão falou: vamos ver se o crente é preso mesmo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. O crente falou para ele. Tu bebe? Eu bebo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Tá entendendo? Eu sou livre. Agora você larga o cigarro. Eu não consigo largar o cigarro. Larga a bebida. Eu não consigo largar a bebida. Então quem que é preso? Você ou eu? Eu posso fazer o que você está fazendo e sair a hora que eu quiser. E você pode fazer o que eu estou fazendo, ficar livre e não me beber, não me prostituir, não fumar? Eu não consigo. Então quem é preso é você. Porque é você que não consegue sair daí. Eu consigo sair. Eu consegui sair, eu saí, eu sou livre.
Eu tenho o livre-arbítrio de ir ou voltar, eu posso fazer o que quiser, só que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então quem é preso é quem não consegue largar o cigarro, é prisão. Quem não consegue largar a bebida, quem não consegue largar o narguilé, quem não consegue largar o celular, esse é preso. Nós somos livres. Nós não somos presos a nada. Aleluia. Deus dá o livre, Jaque. Deus dá o livre-arbítrio para nós. Amém? Tu quer ser livre? Então aceita Jesus agora. Faz um compromisso com ele agora. Pastor, eu estou sofrendo demais. Eu tenho uma pessoa no carro que está sofrendo muito. Então entrega o teu sofrimento, tua vida hoje para Jesus. Jesus está falando com você aqui agora. Então vamos para o encerramento agora. E Paulo, e havendo saudado, contou. E todo mundo se alegrou com Paulo, pastor Carlos. Se alegrou porque Paulo contou os feitos. E todo mundo ficou contente, ninguém ficou com inveja. Nossa, mas ele está sendo usado e eu não estou. Ele está sendo pregador mais que eu, mais missionário que eu. Não pode ser, não pode ser. Não, todo mundo se alegrou, Joyce Molinari. Todo mundo ficou feliz para aquilo que Deus estava usando Paulo, irmão. Nós não somos um reino de guerra, de briga por causa de posição, por causa de quem é mais usado, quem deixou de ser mais usado, quem é isso, quem é aquilo. Irmão, não é isso, irmão. Isso não é cristianismo, irmão. Todos eles ficaram alegres. Olha que Deus está fazendo, Deus está ganhando o mundo. Os judeus estão se convertendo, os gentios estão se convertendo. Isso é cristianismo. Cristianismo não tem quem é maior, cristianismo tem quem é servo, cristianismo não tem quem tem um cargo maior, cristianismo tem quem tem os pés de Cristo e está chorando nos pés dele, quem é servo dele. Não existe esse negócio de quem é melhor cantora. Eu canto mais. Sem mim o fogo não cai. Eu sou a super mulher maravilha do cantor, da cantoria. Eu sou o super mega hiper apóstolo da luz. Apóstolo não sei o quê. Não, cristianismo é servo. Todo mundo é os teus pés. A primeira prova do diabo, ela cai por terra. Cai por terra. Aleluia. Então o Espírito engana, irmão, nesse Brasil, que agora todo mundo quer ter um cargo, é apóstolo. É isso. Não sai de quatro paredes. Não faz missão. Não prega lugar nenhum. Não fica só dentro de igreja. Que apóstolo é esse? Qual o significado da palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Enviado. É o missionário. Ele é enviado e tem poder, uma autoridade sobre aquela palavra que foi enviado. Então ele foi enviado como um missionário. Esquece esse negócio de apóstolo em quatro paredes. Coloca uma barbona grandona, uma calça apertadinha, Talite. Um talite no pescoço. Eu não sou contra talite, não. Não sou, não. Mas aí coloca lá e fica dentro da igreja. Nós colocamos até que par. E não sai de lá, irmão. Isso não é apóstolo, não é aqui nem na China. Isso é um exibido, aparecido. Tá querendo brilhar mais que Cristo. Os apóstolos da Shopee. Da Shopee, irmão, um espírito do engano. Tu olha pro cara, tu vê que não tem nada a ver. Quebrou marcos antigos, removeu princípios, tudo que nossos pais deixaram. Não tem nada a ver um cara desse. Aí fica um monte de gente aplaudindo. Por quê? Porque fala que o povo gosta. Barbona. Fala que o povo gosta. A camisa apertadinha, musculoso. Né? Isso daí não é profeta, não é apóstolo, não é nada, irmão. Vai mandar ir pra Cacorândia, vai mandar ele pregar nas favelas, vai mandar ele pregar lá no Paraguai, na Argentina, vai mandar ele pregar nas aldeias de índio, vai falar, Priscila, Deus abençoe, vai falar pra ele, não é coisa nenhuma, irmão. Vai te converter, o apóstolo. Vai procurar o caminhão que tu caiu, rapaz. Vai com essa palhaçada. Vira homem de Deus de verdade. Você tá aí só pra encher linguiça, rapaz, pra falar pras pessoas, eu sou o cara, eu sou isso. Chama ele de pastor pra te ver, chama esses apóstolos de pastor pra te ver. Eles falam, não, eu sou apóstolo. Uma mulher telefonou pra mim e falou assim, eu falei, ô irmã, ela falou, eu sou apóstola, apóstata. Eu acho que é apóstata que eles falam, não apóstola, apóstata. Eu já postei da fé. Irmã, pra mim, o maior cargo, irmã, é a irmã. Para mim o maior cargo da Bíblia é ser chamado de irmão. Irmão é algo sangue, irmão. Cargo é algo fora. Mas irmão é algo de sangue. É verdade. Do sangue mesmo de Cristo. Amém. Amém? O maior cargo é irmão. Amém? Mas tem uns que não. Pela graça de Deus, eu sou apóstolo. Falei para um irmão disse, ô pastor. Ele falou assim, pela graça de Deus eu sou apóstolo. Arrogância. No fundo, irmão, é soberbo, orgulhoso. Pastor, tu crê que é apóstolo? Eu creio, apóstolo. Tem um menino chamado Dagan Chato, para mim é apóstolo. Tem o irmão evangelista Ricardo, o missionário Ricardo, para mim é apóstolo.
Apóstolo pra mim é que tá nas ruas pregando, levando pancada, apanhando, sendo cuspido, xingado nos bares, xingado por idólatra, xingado. Pra mim isso é apóstolo. Eu vejo apóstolo todo perseguido. Eu não vejo apóstolo mofadinha, que não apanha, não passa raiva, não passa ira, não passa nada. Eu não creio que apóstolo é assim. É verdade, Jesus. Fala, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem muitos pastores que não são pastor. É mesmo. Não vai fazer visita pra ovelha. Eu encontro na Bíblia, Jesus anda atrás da ovelha perdida. Verdade. Eu encontro na Bíblia o Senhor falando que os pastores não cuidam das minhas ovelhas. Lê Ezequiel 34, pra te ver. Lê. Tem que ter diferença daquele que serve e daquele que não serve, irmão. Se tu não vai atrás de ovelha, se tu não cuida de ovelha, tu não abraça as pessoas que estão machucadas, se tu tá mais preocupado com o teu umbigo, tu não é líder, sai fora. Sai fora. Se tu não se preocupa de uma cesta básica para alguém, se você se preocupa só em comer carne da boa e da melhor e não ajudar ninguém, você não é líder, sai fora. Pois um apóstolo mesmo que ele ia num lugar só se pagasse. O líder tem cheiro de ovelha, né? Pode falar, pessoal. Pois um apóstolo que ele ia num lugar só se aquele empresário, aquele fazendeiro, aquele situante desse uma oferta de 10 mil. Ele ia? Não ia não. Que apóstolo é esse, irmão? Encheu o bolso, 10 mil para pregar. Que negócio é esse? Nós estamos num tempo tão ruim, tão feio, o negócio está tão feio. Irmãos, vamos lá. Espírito Santo, tem misericórdia, Pai. Está doendo a nossa alma, irmãos. Isso aí dói a nossa alma. Tem 5 minutos só. Vou encerrar, irmão. Vou dar um resumo aqui. Então, Paulo falou acerca do que aconteceu, né? E Paulo, ele deu o povo judeu... Tá caindo, pastor? O povo judeu... Oi? Eu estava falando que tinha caído, mas não caiu não. Não caiu, não, voltou. Amém? Escute para nós encerrar aqui, irmãos, agora. Tá bom. Vou dar uma ajeitada aqui. Ó. Então, Paulo... E aqui é tão tremendo, irmão, que o apóstolo Paulo, o povo fala assim, ó. O apóstolo Paulo, o povo tá falando que tu não faz tu prega contra a circuncisão, que tu não guarda a lei. Faz o seguinte, tem irmãos aqui que vai fazer voto, e tu sobe Jerusalém no templo com eles, e fala para eles, Maria do Carmo, fala para eles que não é assim. Tu ainda é judeu, amém? Tu guarda a lei, tu ainda é da circuncisão, tu faz isso, tu faz aquilo. Vai lá, sobe lá. É uma estratégia, amém, irmão? Porque Paulo mesmo falou que ele está sob a lei de Cristo, não sob a lei de Moisés. Está sob a lei de Cristo, é uma estratégia. Igual Deus usou a estratégia igual Deus usou a estratégia de Samuel e sacrificar e ungir Davi no lugar de Saul. Era uma estratégia que os discípulos estavam usando. O apóstolo Paulo ir lá e não ser perseguido, não ser morto em Jerusalém. Só que a estratégia não deu certo. Quando ele entrou lá, amém? E os discípulos, os judeus que vieram de outra cidade, viram ele lá, pegaram o apóstolo Paulo e começaram a bater nele. Bateram nele tanto. E o apóstolo Paulo tinha, no versículo 25, todavia, quanto aos que crê, o gentil, já nós havemos escrito, achamos por bem nada disso observar, mas só guardar do sacrifício dos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Então aqui, é muito forte aqui, porque no capítulo 5, no capítulo 15, eles ensinam o que os gentios deviam guardar. O gentio não devia mais os rituais que a lei fazia, gentio não. E o apóstolo, aqui, ele dá mais um resumo do capítulo 15, o que o gentio devia guardar. Gentio não guardava a lei de Moisés, gentio não fazia circuncisão, amém? E ele dá mais um resumo, aqui é mais uma confirmação do mandamento para os gentios, que tiver não sacrificar para ídolo, não carne sufocada e não ir para prostituição. Então tu lê o capítulo 15 e o capítulo 21 de Atos, tu vai ver o mandamento para os gentios, que os gentios já não têm mais o mandamento que é conforme a lei de Moisés, que é um novo mandamento que vos dou, que ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, disse Jesus. Então Paulo tomou isso e foi para lá. Só que os judeus foi caluniar o Paulo ainda. Quando os 7 dias estavam para terminar, versículo 27, quando os 7 dias estavam para terminar, olha aí, os judeus da Ásia, vendo no templo, vendo Paulo no templo, começaram a alvoroçar, todo o povo lançou mão dele, e clamava: o varão israelita, acude. Olha que fúria que o diabo tinha de Paulo, irmão.
Eles pegaram Paulo, os judeus da Ásia, e começaram a gritar: israelitas, acude, acude, acude. Olha o espírito demoníaco que estava nos judeus. E o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e introduziu gregos, profanou nesse santo lugar, e ainda caluniaram Paulo, e falaram que Paulo tinha colocado um grego lá dentro, e Paulo não tinha colocado um grego lá dentro não, mas eles caluniaram Paulo, amém? Então, irmão, perseguição vai vir de todas as partes. Eles vão te perseguir porque tu está pregando a verdade. Eles vão te perseguir porque você está andando com pessoas que é de outro ministério. Está andando com pessoas de outro ministério. Está evangelizando com pessoas de outro ministério. Não pode sentar na mesa com pessoas de outro ministério. Tu não pode conversar com pessoas de outro ministério. A perseguição vem, e infelizmente, antigamente a perseguição veio do Estado, a perseguição vinha na religião a seita judaica, a perseguição veio depois com o catolicismo, perseguiu muito o cristianismo. O catolicismo perseguiu muito, mataram milhares. Só estuda, tu vai saber que os papas mandaram passar, mataram milhares, mataram mais do que muito mais do que a perseguição que Paulo fez. Amém? Do que Tito entrou lá em Jerusalém, matou milhares de judeus. Até que Hitler matou judeus, Roma matou muito mais. A religião católica matou mais. Foram milhares e milhares de cristãos que a religião católica matou, porque o povo não queria se converter ao catolicismo, eles matavam. Eles não deixavam o povo ler a Bíblia. Depois tu estuda essa história, tudo que tu vai saber. Usando a Inquisição Católica, só se a pessoa nascesse com uma má formação congênita, ela é considerada endemoniada e era assassinada, torturada e morta. Sim. Isso aí a Igreja Católica fez, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Na época das Cruzadas, eles atacaram Israel e saquearam Israel, isso ninguém fala. Sim. Eles lutaram e mataram muitos muçulmanos, por isso que é tão pouco também, pastor, dessa raiva dos muçulmanos pelos cristãos. Porque na época das cruzadas, que o Papa levantaram os exércitos da Europa contra Jerusalém, para tomar Jerusalém, muitos muçulmanos foram ali assassinados pelos cristãos, entre aspas, os católicos. Eles reuniam muitos exércitos para matar, para perseguir pessoas que não processavam a mesma crença deles. Amém. Então você está aprendendo aqui coisa forte. Meu Deus, é forte, obrigado. Meu Deus, é forte, hein? Preguei sobre isso ontem. Eita, agora. Jesus sofreu perseguições, imagina nós, amém? Então, irmão, é muito forte que isso aí nós estamos aprendendo hoje aqui, amém? Tem coisas que tu não vai aprender em igreja, porque às vezes não vai pregar. Mas aqui Deus deu o dom e nós está pregando, amém? Não deixe de ir na igreja, não deixe de buscar Cristo, amém? Amém? Mas não entra no meio do romanismo, nesse negócio de Roma aí. Isso daí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada a ver. Isso é comércio puro. Jesus quer entrar no coração. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então eles caluniaram, se levantaram, inventaram um monte de coisa. Amém? Então tem muitas calúnias por aí. Vão te caluniar por tudo. Amém? Vão tentar se levantar por tudo. Porque quem não é igual, irmão, ele é diferente. A Rita Regina, ela está persistindo em contar o testemunho dela. Ela disse que o Senhor orou por ela e a dor sumiu. Glória a Deus. Cura aí, pessoas contando milagre aí para todo lado. Que Deus abençoe, Rita. Um comentário para testemunhar o milagre de Deus. Amém, foi curado. Ô, glória, vamos lá. Então aconteceu tudo isso, aí eles pegaram o Paulo e arrastaram o Paulo para fora da igreja. E fecharam a porta. Irmão, não te preocupe se alguém vai te tirar do ministério. É a revelação de Deus isso, tá? Será que tá bom o Kawai aí, pastor? Tá tudo ótimo, pastor. Só tá dando uma palhinha no meu curso. Tá. Então não te preocupe, vão tirar tudo do ministério de louvor, ministério de coreografia, não vai pregar mais na igreja, não te preocupe com isso. Já aconteceu isso com todo mundo, irmão. Amém? Todo mundo. Antigamente nós éramos perseguidos por aqueles de fora. Hoje estamos sendo perseguidos por lá de dentro. É complicado, irmão. Tiago, nossa internet tá picotando. Já vamos terminar. Vai cair a rádio daqui. Então vamos terminar agora. Amém? Você deu bastante horário. Tá bom. Então, pancada, perseguição, fechar a porta e tirar o Paulo para fora do templo e começar a bater um monte em Paulo. Aí,
Deus levantou os romanos ainda, ó. Deus levantou uma equipe de exército romano e foi lá e tirou Paulo das mãos dos judeus. Amém? Arrancaram o Paulo da mão dos judeus e não deixar o judeu matar eles. Amém? Então Deus pode levantar pessoas de fora para te ajudar. Amém? Pessoas que ninguém dá nada. Pessoas que não são nada para a sociedade. Deus pode levantar pessoas que ninguém dá nada para te ajudar. E Deus pode levantar um mendigo. Deus pode tirar alguém do crack, das drogas, da bebida, para te dar uma força. Deus pode tirar de lá e te ajudar. Amém? Porque ele tirou pessoas e foi lá e falou, mas na verdade eles também tentaram alguma coisa contra Paulo também. Eles prenderam Paulo. E perguntaram para Paulo, por que está acontecendo isso na tua vida? Você é um egípcio que levou 4.000 pessoas para o deserto, num tempo tal. Paulo falou, não, eu sou judeu. Ué, mas tu é da nação deles, eles estão te perseguindo, querem te matar? Irmão, tem muitos que não vão entender o que Deus deu para ti. Não vão entender. Eles vão querer parar o teu ministério e matar você. Mas a palavra que eu tenho para ti é não desista. Não desista. Amém? Ciclo de oração, vai ter pessoas que vão querer te matar. Não desista. Você tem que servir a Deus de corpo, alma e espírito. Desista do tráfico, desista de tudo, desista das coisas erradas, desista de tudo que é errado. Mas não desista do teu chamado. Não desista daquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para uma obra. Não desista. Desista do erro. Fala, eu não quero mais o erro. Mas não desista daquilo que Deus tem para você. A obra da tua vida é muito grande. Continue. Tem ciclo de oração que não é ciclo de oração, é ciclo de confusão. De confusão, de fofoca. E eu não vi lá na antiguidade ciclo de oração, não. Tem igreja que não é mais igreja, né? Tem igreja que é um ringue de boxe. Um quer nocautear o outro. Sem visão. O porquê tá assim nas igrejas? Por quê? Falta oração, jejum, Bíblia. Um quer o cargo do outro, um quer aparecer mais que o outro. Vou colocar esse daí pra trás aí e eu vou sentar na cadeira. Já começa pelo líder. O líder tem uma cadeira vermelha, grandona e bonita lá no púlpito. Toda dourada. Toda dourada. Tem outros que tem uma cadeira dourada. É um trono, na verdade, né? Tá pensando que é o Papa? O Papa que gosta de cadeira dourada, de ouro. Só falta agora uma tacinha de ouro. E beber vinho, mas beber vinho já estão bebendo pra todo lado aí mesmo. Beber vinho, caracu e batidinha. E tá bebendo pra todo lado aí já. É só o sangue de Jesus. Vamos se converter. Vamos aceitar Jesus de novo. O caminho é estreito, a porta é estreita e ainda por cima tem uma cruz para carregar. O negócio não é assim como você está pensando, não. O negócio é estreito. Por que vocês não vão procurar uma praça para pregar? Vai cair, pastor. Vamos orar agora nesse momento, pastor. Vamos passar para a oração. Dá para passar para a oração aí? Por que vocês não vão procurar uma praça para pregar? Vão comprar uns folhetos para evangelizar? Vão fazer visita? Vão investir na África? Agora estão comprando boneco de R$5.000 aí. Boneco com capeta por dentro. Só o sangue de Jesus tem poder. Está tudo demoniado. E comprando boneco demoniado. Um demônio pegando outros demônios. Vamos se converter. Vamos parar de querer aparecer, irmão. Vamos parar com isso. O boneco é que nem um Kinder Ovo. Por fora é boneco, mas por dentro tem um capeta dentro. Um capeta dentro. Se arrependam. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos se arrepender. Crente com calça apertadinha, shortinho curto, regata, batom na cara, esmalte, maquiagem. Tá pensando que tem uma... Tá com o espírito aberto, nunca se converteu, não sabe o que é Deus, não sabe nada. O crente é liberto de tudo isso. O crente não acorda com isso na cara, não. O crente anda com o brilho do Espírito Santo. A velha. Tá falando que tá parecendo uma velha, é porque tem um demônio. É mesmo. Quer tirar o brilho do Espírito Santo seu. Não se contamina. Nossa, senhor, ora, senão nós vamos ficar sem. Vamos orar neste momento. Amanhã nós voltamos com mais, amém? Só começamos. Agora que está esquentando, pastor Carlos. Vamos orar, feche teus olhos. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus.
É momento de oração. Abaixa tua cabeça, missionário Roberto, Deus abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós aprendemos aqui sobre apóstolos, Pai, o que é verdadeiro apóstolo. Nós aprendemos aqui, Senhor, sobre a arma, às vezes que vai ser uma faca. Uma arma é tiro de longe, mas uma faca é de perto. E às vezes é aqueles de perto, Pai, que está conosco, que vai querer nos dar uma facada. Nós aprendemos aqui, Jesus, que não podemos parar, porque os caluniadores vão vir, vão se levantar. Que quem briga muito, Senhor, as trevas querem apagar. Mas nós aprendemos que temos que perseverar. Paulo foi tirado de dentro de templo, às vezes não vai ser tirado de dentro de igreja, Pai, mas nós vamos continuar pregando nas ruas, nas praças. Ninguém pode parar quem tem convicção da sua chamada. Ah, Espírito Santo, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os romanos colocaram Paulo nas fortalezas, Pai. O diabo quer colocar nós na fortaleza, Pai, dele, para nos prender a nossa mente, porque o inimigo deste mundo quer colocar fortaleza na nossa mente. Mas pelo poder do sangue de Jesus, as fortalezas de Jericó vão cair por terra. As fortalezas de Jericó vão cair por terra. Toda a resistência maligna que está travando a vida dessa pessoa, travando o ministério, a chamada dessa pessoa, toda a resistência maligna está dando cegueira no líder, o líder não deixa essa pessoa fazer a obra, não deixa a pessoa evangelizar, pregar nas praças, fazer visita. Toda a resistência maligna cai por terra agora, cai por terra agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Resistência maligna na enfermidade, você está resistindo aí, você é o espírito de enfermidade, solta o ventre dessa mulher, solta agora, em nome de Jesus. Você que está no estômago, você quer matar essa criança no ventre, você quer tirar o sono dessa pessoa, essa pessoa não consegue dormir à noite, você que faz essa pessoa ver a base de remédio, essa pessoa está tomando tanto remédio, que não está suportando mais. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Você que não deixa essa pessoa perdoar, você que fica jogando certo, essa pessoa não perdoa. Hoje essa pessoa começa a perdoar. Se ela começar a perdoar, as enfermidades começam a sair. Se ela começar a perdoar, o mal vai cair por terra, as fortalezas, as prisões. Paulo foi algemado e depois foi jogado na fortaleza, Pai. Essas prisões vão cair, essas fortalezas vão cair, e nós vamos se levantar. Em nome de Jesus, se esforce, ter bom ânimo. A obra só está começando. Não pare na beira do caminho, vai até o final. O final está para chegar. Resistiu o diabo na fé e ele fugirá de vós. Eu profetizo cura para todo lado, eu profetizo salvação para todo lado, libertação para todo lado, em nome de Jesus. Paralítico anda, cego chega, surdo ouve, começa a levantar aí. Você que está com ataque maligno, sai, demônios, agora. Espírito de enfermidade, sai agora do quarto dessa pessoa. Receba milagre agora. Transfusão de sangue, Deus te dá um sangue novo agora. Deus mostrou agora aqui, irmão, que visão tremenda. Coração novo. Receba cura, receba milagre, receba ressurreição, receba milagre, receba vida nova. Liberta do cigarro, liberta da maconha, do narguilé, do cigarro eletrônico. Liberta, dor na coluna, sai. Problema na vesícula, pedra no rim, pedra na vesícula, problema de gastrite, bolsite, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, problema de má circulação, problema de pressão alta, pressão desregulada. Em nome de Jesus, seja curado agora, desse amor de Alice, seja curado agora. Espírito de enfermidade, solta a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Veia ser destupido agora. Coração novo. Em nome de Jesus. Diabetes desapareça. Do pâncreas agora. Eu senti virtude e o Senhor mandou colocar as mãos. Pai, nós estamos vendo milagre para todo lado. Nós temos vivido milagres. E nós vamos agora concordar, em nome de Jesus, com a cura e com a libertação para a glória do Teu nome. Assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ana Cris, Deus abençoe. Meu irmão, pode dar testemunho.
Glória a Deus. Pastor, lembra daquele cômodo que você vê aqui dentro? E mais outros, pastor, lá minha mãe fez uma cozinha, ficou muito lindo. Eita, agora, eu não lembro mais nada, não sabe, assim, eu fico aqui dentro e não me recordo mais nada. Graças a Deus, Rosinéia, do milagre, aleluia. Ela tinha uma depressão, ela não conseguia entrar num cômodo de uma casa, irmão. Olha que coisa terrível. Ela não conseguia entrar naquele cômodo, ela tinha depressão, ela não entrava naquele cômodo, ela tinha traumas daquele cômodo, porque o sofrimento que ela passou. Hoje ela não lembra mais nada, nós fomos lá, oramos e Deus deu a vitória. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus cuida de depressão, de opressão. Que Deus abençoe os irmãos, ficamos por aqui. Nós estamos dizendo ali, pastor, agora que ficou bom, mas tem horário, tá? O pastor já entrou no horário da pastora Ângela. Mudar as coisas de Deus também tem que ter a ordem, né? Deus abençoe os irmãos, um abraço, fica todos na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Gostou? Amanhã às 7, tem mais. Amanhã 10 horas estamos de novo. Um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor. Esse é o nosso programa Última Colheita, ficamos por aqui. Um abraço, vai compartilhando, compartilha aí. Que Deus abençoe, veja de novo. Paz. Olha. Deixa eu ver você.